Que bom que você veio. Olha eu aqui de novo. Bom dia, feliz Páscoa, feliz renascimento, ressurreição de Cristo aí para todos e todas vocês. E aí, quem tá comigo? Quem tá comigo nessa manhã de domingo? Pelo menos aqui tá chovendinho. E a gente veio falar de escolha, gente. A gente veio falar de enamorados. Quem tá por aí? Ó, 4 pessoas já. Olá, olá, Luciane. Olá, Luciano, bom dia. Vamos falar dessa carta que tem tudo a ver com amor, né? E com escolhas. E quem diz que amor não é escolher, né? Amar não é escolher. Vamos pensar lá, se a gente parte dessa visão cristã, né? De que somos todos e todas uma grande família divina, o nosso amor, nosso coraçãozinho, né? Nossas paixões, aquelas pessoas que a gente ama são nossa escolha, né? Frente a toda essa família gigantesca aí. Bom dia, Maria do Carmo. Olá, Naomi. Então vamos lá, gente, vamos falar de escolhas, né? Até porque a gente já tá agora na nossa sexta live, né? Assim, tô apaixonada por esse movimento que a gente tá fazendo juntos, agradeço muito quem tem visto, tá? E vamos começar com aquela nossa revisão, né? Vamos voltar desde o nosso primeiro tema aqui, Arcano Zero, Arcano do Louco. Como é que será que a gente chegou onde a gente tá agora, né? Bom dia, Bela. Então vamos lá, como é que a gente chegou aqui, pessoal? Bom, chegamos aqui começando lá do louco, né? Como começa toda a jornada humana, a gente aí no nosso dia a dia, gente mesmo, meros e meros mortais. A gente começa uma jornada nova quando a gente se arrisca, não é? Quando a gente dá o louco, dá a louca, fala, normalmente eu faço as coisas assim, quero fazer assado, né? Seja em qualquer área da vida aí. A carta do louco, quando aparece na mesa de tarô, então, ela fala da gente se aventurando, não é? Começando um caminho novo. E aí, o que acontece? Ao começar um caminho novo, a gente precisa logo em seguida, né? Se arriscou, os outros podem ter achado a gente muito louca, a gente vai lá e vai para o caminho do mago, não é? A carta do mago é a gente ali olhando as ferramentas que a gente tem para lidar com aquele novo cenário que a gente atraiu para nossa vida através dessa escolha, né? Lembra que já teve uma escolha lá no início, isso vai ter tudo a ver com a carta dos enamorados, de que a gente vai falar hoje, né? E aí a gente tá lá agora como mago, olhando, beleza, mas nessa mesona aqui de ferramentas, né? Ferramentas emocionais, mentais, racionais que eu tenho, a minha inteligência, a minha forma de sentir, minha forma de escolher, né? Os conhecimentos que eu tenho, as relações que eu tenho, tudo isso são as ferramentas que a gente tem na vida para construir a realidade que a gente quer. Concordam comigo? Estão me seguindo aí? Vai dando coraçãozinho, vai acenando, que eu sei que não tô sozinha. Olha lá, o Rosângela, Cíntia. Então, estamos começando aqui, para quem está chegando agora, a nossa reflexão sobre o Arcano dos Enamorados, fazendo como é que chama isso, gente? Um retorno, né? Voltando às origens aí da nossa jornada. Tá, chegamos lá no mago, a gente tá tudo cheia de si, né? O momento em que a gente se sente o mago, a maga criadora da nossa vida. E aí, normalmente, qual que é o primeiro probleminha que chega na frente? Quem lembra? Quem já viu aí as lives do mago, da sacerdotisa? Quem ainda não viu e tá chegando agora, é só voltar lá no passado. Acontece que aparece o outro, né, gente? A outra pessoa, sacerdotisa, arcano número 2, né? Chega a noção exata de que, tá bom, se eu sou uma co-criadora da minha realidade, né? Como os New Age falam muito por aí, o outro também é, a outra pessoa também é. E como é que faz para negociar, né? E quando eu quero uma coisa, vamos lá, vamos para a prática, né? Vocês sabem que eu gosto aqui de falar de questões bem práticas. E no relacionamento amoroso, familiar, lá no trabalho, quando eu quero uma coisa e o outro quer outra, como é que a gente faz? Como é que cocria, né? Algo que tem que ser um resultado conjunto, né? Um relacionamento não é só uma pessoa que faz, uma equipe de trabalho não é só, né, uma pessoa que faz o trabalho todo, pelo menos não deveria, né? E aí como é que a gente faz? Vivencia a sacerdotisa, vivencia esse recolhimento para dentro, aí a gente lança mão de outras sensibilidades, outras ferramentas ocultas, né, que o mago não tinha, mas que a sacerdotisa tem. Intuição, sexto sentido, né, a nossa capacidade aí de gerir, né, e gestar essa coisa da dualidade, essa coisa de que às vezes eu quero uma coisa e o outro quer outra coisa. E aí a gente chegou lá no Arcano da Imperatriz, né? Quando a gente consegue fazer essa alquimia, esse casamento alquímico dentro da gente, a gente começa a ser criativo, criativa, dar soluções criativas para quando eu quero uma coisa, meu filho quer outra, quando eu quero uma coisa, meu marido, minha esposa quer outra, meu chefe, e por aí vai. Não é verdade?
Vocês estão comigo? Essa é a caminhada que a gente tem feito aqui. Aí a gente chegou no imperador, né? Imperador é a gente já sabendo, então, super gerindo, administrando a nossa vida. O imperador é bem racional, né? Ele vai usar dessa criatividade da imperatriz de um jeito bem pragmático, repetindo ali na rotina, até entender que aquelas soluções criativas, na verdade, podem ser toda uma estrutura, né? Uma forma como eu aprendo a gerir meus relacionamentos, meu trabalho, e a gente vai criando os nossos padrões, os tão mal falados, às vezes, padrões, né? Quem aí tem padrões? Eu tenho um padrão de como eu faço para resolver um problema com fulano. Eu tenho um padrão de que a minha vida... Tem gente que é mais apegada aos padrões, né? Tem gente que menos. Né? Eu tenho uma rotina bem definida de como eu gosto de fazer minhas coisas. Às vezes isso até pode, né, lá na frente dificultar novas escolhas, novos relacionamentos, mas ainda não estamos falando disso. Estamos falando da a administração da própria vida, né? O imperador, ele diz muito disso aí. Ele, junto com a imperatriz, são um casal perfeito. Quando a gente consegue ter eles dentro da gente, então, maravilha, né? Sou capaz de ser criativa, né? Criar em situações novas e também sou capaz de administrar e gerir minha vida com razão, com racionalidade. Ó, já temos um depoimento, gente. Fica à vontade para mandar no comentário, vocês sabem, né? Ó, sou sempre traída, como o Maureen falou. Questão de agradar, só dá errado. Pois é, menino, né? E aí entram uns desequilíbrios. Se eu fosse você ir lá, não sei se você já viu, dá uma olhadinha na live da Imperatriz. A gente falou sobre isso, sabe? Às vezes a gente tende mais pro nosso lado feminino, às vezes mais pro nosso lado masculino, e a gente pode acabar, né, numa sede de agradar, desequilibrando o nosso lado masculino, né? O lado que administra a própria vida, que é racional, e fala, não, mas peraí, tem que pesar a balança, né, em equilíbrio para mim e para o outro. Mas é uma questão mesmo, aparece para danar. Inclusive, gente, quem tem vindo aí, né, e mesmo quem veio pela primeira vez hoje, acho que já tá vendo que o link aqui tem a ver com trazer o tarô para desenvolvimento pessoal, tá bom? Nas lives, tradicionalmente, eu não respondo perguntas de vocês individualmente, mas na caixinha de perguntas ao longo da semana eu gosto de fazer isso. E claro, eu também atendo particular, mas depois a gente fala desse assunto. Tá bom? Só para, né, não coloquem perguntas individuais aí não, que hoje a gente não vai tratar disso. Apesar de que tudo que a gente vai falar aqui dos enamorados tem de alguma forma a ver, e eu espero, né, que abra insights, novas formas de entender as escolhas que vocês estão precisando fazer aí. Tá? Principalmente aquelas regidas, né, entre a razão e a emoção, né, entre a paixão e o amor, tudo isso vai ter muita relação com o arcano dos enamorados. Então vamos entrando nesse assunto, por quê? Tá bom. No nosso retrospecto aqui, paramos no Imperador, a última live que a gente fez, a gente tratou do Hierofante, que é quem? É o educador. Já vou até trazer ele à mesa, porque ele conversa demais com o arcano dos enamorados, ó. Tô usando aqui hoje como base o tarô de Marcélia, mas tem também tarô Rider-Waite, né? Várias outras formas de experimentar e de trazer esses símbolos arquetípicos, mas hoje a gente vai tratar deles aqui no Marcélia. O que vocês lembram? Conta aí pra mim. O que vocês lembram do Papa? No Papa a gente falou de quê? De aprendizado, não foi? Quiser, coloca aí nos comentários. A gente tem pela primeira vez no arcano do Hierofante, do Papa, uma figura que educa outras duas menores, né? Gente, a gente falou muito na live passada sobre gurus, né? Sobre guias espirituais, sobre professores, né? Todo tipo de pessoa que de alguma forma, ou momento da vida em que a gente é colocado para ensinar para os outros, ou esse é o jeito certo de fazer. A gente está falando do Papa, a gente está falando do Hierofante. Ei, Silmara, bom dia! Ontem eu tirei essa carta para mim, na caminhada dela. Então, é porque tá no momento mesmo, Silmara, de trabalhar esse arcano em você. Mas e aí? Aí aqui nesse arcano, então, a gente estava falando de como a gente aprende, né? Isso aqui é um arcano que fala de tradição. Todo mundo, todo lugar em que vocês aprenderam uma forma de agir, vai entrar aqui nesse arcano do Papa, sabe? Então, quem pode ter sido Papa aí, né? Quem pode ter ocupado o lugar de Papa na vida de vocês até então? Pensando em vocês como essa pessoa, né? Esses pequenininhos que estão aqui aprendendo alguma coisa. Pai,
mãe, professores, a própria sociedade, né? Como é que as pessoas ao seu redor vão te ensinando como agir no mundo? Uai, tem coisas que você faz que o seu coletivo, a sua família, as pessoas ao seu redor aceitam. Tem, né, aceitam bem, te abraçam, acham o máximo. E tem coisas que você faz que você tem certeza que, né, não vão ser aceitáveis, que vão te xingar, que vão de alguma forma fazer uma oposição a você. Olha como a nossa própria comunidade, então, ocupa o lugar de papa, né? Vai ensinando a gente, às vezes de um jeito mais escondidinho, mas no dia a dia, né? Não chega a te sentar na cadeira e falar, toma aqui as normas pra gente conviver aqui nessa família, nesse relacionamento com essa pessoa, né? Relacionamento amoroso. Nem sempre é claro assim, né, pessoal? A gente vai sendo educado e educando também as pessoas ao nosso redor pelas nossas caretas, né? Com essa cara que eu demonstro que eu não gostei, com essa eu demonstro que gostei. E aí é que a gente chega, então, concordamos? Vamos ver, vocês concordam comigo que tudo e todos ao nosso redor pode ocupar em algum momento esse lugar de papa na nossa vida? Esse lugar de dizer para nós, de servir como uma baliza de como é que eu posso ou não me comportar? Não rola assim? Pois é, aí chega o enamorado em nós. Primeiro vão tratar, como sempre, né, os arcanos dentro da gente, depois vão trazer para as nossas relações. Perdão, quem é o enamorado dentro da gente? Imagina que esse mocinho aqui, que está bem no centro dessa cena, daqui a pouco eu vou descrever ela para vocês, esse mocinho é um desses padres aqui, um desses que está sendo ensinado pelo Papa, sabe? Esse é o lado da gente que olha para uma situação, tá bom, o pessoal aqui não está aceitando eu agir desse jeito não, ou o meu relacionamento, a pessoa com quem eu estou, não está aceitando, ou meu filho, ou meus pais, mas tem algo em mim apaixonado, olha o Eros aqui, com uma outra ideia. Talvez eu esteja disposta a ir contra o sistema e contra aquilo que me ensinaram a vida inteira. Tem um lado meu que tá apaixonado, gente. Quando eu falo aqui de paixão, claro que é paixão por alguém, né? Isso aqui pode ser você se apaixonando por alguém que sua família não gosta, né? Ou que você mesmo, se pensasse bem racionalmente em outros momentos, não se apaixonaria, né? Tem algo, ó, Eros representa esse cupido aqui lá da mitologia grega, ele vai representar aquilo em nós que começa a pulsar de um jeito que, olha, tô pensando em fazer uma escolha que vai meio contra um sistema. Ou o meu sistema de crenças pessoal, ou a pessoa que eu achava que eu era. Vocês concordam comigo que as paixões, né, o tesão, a vontade de alguma coisa, não só sexual, tá? A vontade de alguma coisa costuma ser essa força rebelde dentro da gente? Vocês concordam ou não? Vai dando aí acenos, como vocês estão fazendo. Olá, Michele. Olá, menina Flor. Olá, Lucimara. Né? Eu, pelo menos, vivo isso muito claramente na minha vida, né? É muito comum que as minhas paixões, elas comecem a me colocar nesse dilema, que é a carta dos enamorados, no fim das contas, né? Então, vamos lá, vamos prestar atenção nele aqui. Quem é o arcano dos enamorados? É alguém, é uma parte de nós que está num momento de decisão entre... tem uma mulher coroada aqui, né? Vocês vão ver em livros de tarô, alguns vão falar que essa aqui não é nem uma mulher, que é um juiz de direito, é uma pessoa, tipo um papa. Imagina que o papa, né, da carta do arcano anterior, está representado aqui como essa pessoa que tem uma coroa, ou seja, tem um lugar de autoridade para falar para esse mocinho aqui o que ele pode e o que ele não pode fazer. Em outros livros de tarô, vocês vão ver essa pessoa representada sendo descrita como a mãe dele, sabe? Ou como uma mulher, uma esposa, né? Essa aqui seria a amante, algo nesse sentido. Ou seja, gente, querendo ou não querendo, né? De uma forma ou de outra, esse moço aqui ele tá encrencado, porque ele tá frente a uma necessidade de decisão. Quem nunca, né? Acho que todos e todas nós aí, em algum momento do dia, né, precisamos decidir alguma coisa. Seja como é que eu vou gastar o meu tempo, né? Se vai ser da forma da norma, né? Como a minha responsabilidade me chama a gastar, ou se vai ser pelo desejo. O desejo de ficar aqui no celular mais um pouquinho, ou o desejo de ficar na TV mais um pouco, ou sei lá, né? Qualquer outro aí que vocês estejam, que faça mais sentido aí para vocês. Gente, enamorados é a carta mais humana dos arcanos maiores do tarô, sabe? Porque fala da gente até bem na prática mesmo, bem no dia a dia, quando a gente é impelido, né, entre a responsabilidade para com aquilo que a gente sabe que é o melhor pra gente e um desejo que brota sei lá de onde, de fazer alguma coisa que a razão às vezes não alcança.
Isso é muito importante, sabe? Quando eu trato de namorado em mim, né? Quando eu vou vivenciar essa carta sai numa mesa de tarô, eu como cartomante, né? Saiu essa carta, muitos clientes até ficam bravos comigo, porque eu falo, olha, é uma carta que é um aprendizado a respeito das escolhas. O mais importante nessa cena aqui não é que você escolha o que é melhor, né, a melhor opção para você, mas que você exerça essa responsabilidade, esse direito divino de fazer a escolha por aquilo que faz mais sentido para você. E aí é que eu acho muito bonito, até mágico, sabe? O fato da nossa live, isso não foi combinado, pelo menos não conscientemente por mim. O fato da nossa live de hoje cair no dia do domingo de Páscoa, sabe? Domingo de Páscoa, pessoal, para quem é cristão aí, né, tem tudo a ver com uma escolha muito divina que foi feita por um ser também divino, né, o Jesus Cristo. É um dos grandes mestres que a gente tem. Eu não sou só cristã, mas eu tenho um profundo respeito pelo cristianismo, sabe? Bom dia, querida, tá bom, Anipote? E por quê, né? Porque Jesus Cristo é esse exemplo de alguém que fez uma escolha, né? E que mostrou pra gente claramente que às vezes as nossas escolhas, né? Aquilo que move o nosso coração vai pedir da gente sacrifício. E olha que ele, né? Nem vou entrar nas questões do sacrifício dele que passaram aí por toda a nossa semana. Né? Então, mas aí até que ponto? Até que ponto que eu devo sacrificar-me em prol daquela norma, daquilo em que eu acredito, daquilo que é a lei? Então eu sacrifico as minhas paixões, eu sacrifico a minha vontade de ficar um pouquinho mais na cama, né? Eu sacrifico às vezes aquela pulsão de ir por uma relação que não tá me fazendo bem a longo prazo, mas que a curto prazo é quentinha, né? A tal da zona de conforto ou de desconforto. Como lidar com isso, né? Qual será que é o equilíbrio perfeito entre essas duas polaridades dentro da gente? Eu querendo fazer o que é correto para mim, mas eu também não querendo sufocar toda espécie de paixão que me acometa de alguma forma. É uma loucura, né? E é muito, muito humano. Então tá, e aí por que é que eu tô trazendo hoje, né, esse tema escolhas e tô trazendo tão atreladinho ao tema da nossa última live, que foi o Papa? Porque, gente, o Papa fala do estudo, né? De tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que me foi ensinado, não só estudo, né? Tudo aquilo que eu sei, que eu aprendi sobre a vida, minha experiência, tudo aquilo que vai formando dentro de mim o que eu considero certo e errado. Isso tem tudo a ver com a forma como eu escolho na minha vida. E eu quero provar isso para vocês com uma prática que agora vai ser uma prática mais coletiva, tá? Eu conto com a participação de vocês, beleza? Eu vou falar aqui sobre quão importante é o fato de que, dependendo do quanto de coisas que a gente aprende na vida, a gente é capaz de fazer algumas escolhas, mas algumas outras ficam fora do nosso radar. Vocês concordam comigo? E eu gosto sempre de começar dando o exemplo da menininha. Imagine uma criancinha que você vai lá e fala com ela que um dia ela vai para a França. E aí essa menininha, né? Isso foi um exemplo de alguém que eu conhecia. Ele passou isso. Ele perguntou para a menininha como é que ela achava que seria quando ela fosse para a França. Ela era doida para ir para lá e tal. Ele só estimulou para ela contar como é que ela acha que seria. E aí imagina essa criança, uma menininha brasileira de 6, 7 anos, vendo propagandas como ela vê, né, igual a gente e tal. Ela falou para ele que a França ia ser maravilhosa, porque lá ela ia num restaurante e ela ia pedir um monte de batata frita e comer um monte de hambúrguer. Ela ia no restaurante mais caro da França e ia pedir isso. Gente, eu não sei vocês não, mas até eu que nunca fui à França, eu imagino que deve ter umas coisas muito diferentes, muito mais gostosas para se pedir no principal restaurante francês do que hambúrguer e batata frita. Por que vocês acham que a menininha estava escolhendo hambúrguer e batata frita para comer no principal restaurante mais granfino da França, pessoal? Porque era o melhor que ela conhecia. Ou seja, a gente só é capaz de escolher dentre aquilo que a gente sabe que existe. Tem um monte de outras coisas, e aí, ó, eu tô fazendo aqui, gente, é uma defesa profunda do estudo, tá? De estudar, de abrir a mente, de estar sempre curiosa para aprender coisas novas. Por quê? A gente só é capaz, a gente só vê possibilidades que um dia foram apresentadas para nós. E se a gente teve pouquíssimas oportunidades de ser apresentada a coisas novas, imagina essa menininha, né? Até então, a comida mais gostosa que ela conhece é hambúrguer e batata frita. Então ela nunca vai nem conseguir imaginar um mundo em que haja, sei lá, né? Escargot, aqueles outros pratos granfinos lá que eu gostaria de experimentar, né? Até para saber se gosto ou não.
Gente, vocês estão pegando aí a ideia? Por que que namorados é um arcano que está profundamente ligado ao Papa em nós, então? Porque dependendo do que eu me permitir aprender ou não ao longo da vida, eu vou ter mais ou menos possibilidades de me expandir, porque eu só vou conseguir fazer algumas escolhas. E às vezes, se a gente foi educado só na base de visões negativas sobre o mundo, sobre os relacionamentos, sobre as pessoas, a gente vai acabar sempre escolhendo no negativo, sabe? Relacionamentos, pessoas e lugares. Olha como interfere, dependendo da quantidade de informações que eu tenho sobre um assunto, olha como interfere na minha escolha, hein? Vamos lá, vou fazer a dinâmica aqui com vocês. Essa aqui é a dinâmica do bonde, tá bom? Então vai acompanhando aí comigo. Imagina que você tá dirigindo, olha lá, ó, a Nipote escolher croissant com chocolate quente, tá vendo? Olha só, como ela conhece outras coisas, ela é capaz de escolher melhor do que a menininha, tadinha. Não é não? Então vamos lá, gente, vamos fazer uma dinâmica para vocês verem do que eu tô falando, ó. Imagina que você está aí dirigindo um bonde, um trem desgovernado, tá? E aí você chega numa bifurcação, numa encruzilhada, né? Para não falar que eu não falei hoje de bruxaria aqui. Chegamos numa encruzilhada, tá bom? Você está dirigindo esse bonde. Algumas coisas, eu vou te dar algumas informações aqui e você vai ver que isso provavelmente vai mudando a sua escolha, ou por ir pela direita ou por ir pela esquerda, tá bom? Dependendo do tanto de informação que você tiver, você vai ver que a sua escolha vai mudar. Pelo menos eu acho que é uma grande tendência de mudar. Então, beleza. A princípio, você está dirigindo esse bonde e aí, de um lado, do lado da direita, o trilho está perfeito. Do lado da esquerda, o trilho está todo estrupiado. Pensa aí com você mesmo, então responde nos comentários se quiser. Você vai pela direita ou pela esquerda? A direita tá certinho, trilho perfeito. A esquerda tá todo estrupiado. Escolheu? Fácil, né? Agora eu vou te dar mais informações. Olha só como provavelmente suas escolhas mudam. Tá bom, aqui no direito, que tá todo certinho, tem um grupo de pessoas limpando. Não, na verdade tem um faxineiro limpando os trilhos e aqui aí tá todo estrupiado. O trem tá desgovernado, você só pode escolher um ou outro. Qual que você vai escolher? Acho que já mudou, né? Esse aqui, apesar de estar pleno, o trilho tá pleno, tem um moço lá limpando, você corre o risco de atropelar ele. Aqui tá estrupiado, mas pelo menos você passando aqui, você não machuca ninguém. Mudou provavelmente, né? Vamos lá. Outra informação a mais, ó, vamos supor que aqui tem uma pessoa limpando, mas aqui tem 5 limpando. Escolha mais difícil, né? E o trem tá desgovernado, não tem nem como parar, você tem que passar ou por aqui ou por aqui. Comecei a entrar na seara das escolhas difíceis, percebe? Agora, mais difícil ainda, é a última, eu prometo. Imagina que você tem aqui uma pessoa só limpando os trilhos, aqui você tem várias limpando os trilhos, mas essa pessoa aqui é uma pessoa que você conhece e ama. E essas pessoas aqui, você não conhece. Escolhas. Eu queria, com essa dinâmica, dar muito claro, gente, a importância, o valor que a gente tem que dar às nossas escolhas. Não só a nossa capacidade sempre expandida de aprender novos dogmas, novas leis, novas formas de entender a realidade. Porque quanto mais a gente se abre para aprender, às vezes as nossas escolhas podem mudar. Concorda ou não concorda comigo? Quanto mais eu aprendo, quanto mais eu estou aberta e curiosa para um novo mundo, para outras formas de viver, né? Outras formas no mundo de viver, outras formas de entender a realidade, de compreender Deus, de compreender, né, a individualidade, maiores são as minhas chances de escolher em meu benefício. Escolhas difíceis, a vida, não é? Menina, e se a gente for parar pra pensar, né? É aquele negócio, se eu for contar minha história pra você debaixo de um pé de amora, você chora. A vida é feita de escolhas às vezes tão difíceis, né? Vamos lá pra área do amor? Eu sei que muita gente veio aqui porque sabe que namorados a gente fala de amor, né? Por que a gente fala dessa área de relacionamento? Porque é a área em que a gente tá mais disponível. Quando eu falo relacionamento, eu tô falando de família também. Né? Quando eu dei o último exemplo aqui comparando, né, o que fazer frente a vários desconhecidos e uma pessoa que você ama em perigo, é porque eu sei a importância de Eros, o deus grego das paixões, né, na forma como a gente faz escolhas, muitas vezes até superando a nossa razão. Olha a pergunta que eu vou fazer, acho que todo mundo vai se enquadrar. Quem nunca fez algo ruim para si mesmo para favorecer em prol de alguém que ama? Quem nunca se limitou, né? Quem nunca deixou de realizar um desejo?
né? Ou algo até que acreditava que era honesto e bom para você mesma. Ah, não, mas vai machucar fulano, fulana que eu amo. Então eu vou, né, vou me abrir para negociar, vou me abrir para ceder, para tentar encontrar uma terceira via, um outro caminho, né? Escolhas amorosas, gente, nossa, tem o correto, né? Ah, e famosos triângulos amorosos, quadrados amorosos, sei lá, né? Caramba, tem isso que eu sei que é o correto a fazer, e tem isso que tem uma paixão, né? Um fogo que me arde, me impulsionando para fazer uma outra coisa. E aí, qual é a melhor escolha? Essa é a etapa da vida, sabe? Representada aqui nessa linguagem para a vida, né? Para organizar a nossa mente, para ajudar a gente a organizar a nossa vida, que é o tarô. Tarô é essa linguagem, para ajudar a gente a organizar a nossa vida. E ele tem uma cena, né? Isso aqui é uma cena, é uma performance para mostrar pra gente, ó. O tarô falando assim, né? Eu sei o que você tá passando. Eu sei o que você tá passando porque tá representado aqui nessa carta, nessa cena. Ah lá, ó, teve gente concordando comigo. Fofon Almir. Muitas vezes. Isso aqui, gente, é a própria condição humana. Eu trouxe essa cena, né, do triângulo amoroso e tal, porque eu sei que isso é o que mais chama as pessoas. E é o que mais dói na alma, né? Eu vejo tantas pessoas buscando a cartomancia ao longo da minha carreira na área. É principalmente sobre isso, né? Sobre escolhas no trabalho, porque trabalho também pega demais isso aqui, né? Quanto, né? Tá bom, eu sei que eu tô me sacrificando, né? Igual Jesus lá fez a escolha por se sacrificar em prol daquilo que ele acreditava, a salvação da humanidade. Quantas vezes a gente não tá aí, né, fazendo a escolha diária de sacrificar nossas horas de lazer, nossas horas de contato com a família, nossas horas de fazer, né, aquilo que a gente quer. Por quê? Porque a gente entende que a lei, a norma diz, tem que trabalhar para ganhar dinheiro, para ganhar cada vez mais dinheiro, para ter não sei que celular, para fazer não sei quantas viagens por ano, né? E aí, ó, se eu não expando, de novo eu volto para a dinâmica lá do dilema do trem. Se eu acho que eu só tenho essas duas opções e não há informação a mais que possa me ajudar a escolher melhor, expandir a minha visão para eu ver outros caminhos que eu não estava vendo, acaba que a gente se fecha em círculos viciosos. A vida entra no automático, né? Levanto, trabalho, me sacrifico, volto, né? Vou me acostumando a ter pouco prazer ou prazer nenhum. E olha a balança desequilibrada. Se a gente aqui o tempo todo, né, na jornada com o tarô para desenvolvimento pessoal, a minha proposta, gente, a proposta de muitos cartomantes sérios, né, tarólogos sérios que eu conheço, é que as cartas não sirvam só para a gente, né, imaginar como vai ser o futuro, né, essa parte divinatória, que é importante, mas o principal aqui é a gente ver que, caramba, essa linguagem tá falando é de mim. Tá falando é do meu dia a dia e de como é difícil, desde os tempos mais primórdios, o tarô é muito antigo, né? Como é difícil, como tem sido difícil para a espécie humana, não só para mim ou para você, essa coisa de ter que escolher em benefício dos nossos objetivos e propósitos. O quanto isso, né, tem de a gente se dilacerar. Esse moço, ele tá partido ao meio, né? Tradicionalmente, muita gente vê aqui o moço dividido entre a esposa e a mãe, né? Ou a mulher, né, dividida entre a norma social e seguir os seus desejos. Por quanto tempo, né? Hoje em dia a gente vive um período de liberação feminina maravilhoso, mas por quanto tempo isso aqui não foi dilacerante para a mulher, né? Ah, a sociedade quer que eu seja casta, que não sei o quê. Tem todo um padrão do que a mulher pode ou não pode fazer. Quando ela vai ficando mais velha, então, é incrível, né? A lista de coisas que uma mulher madura não pode se dar ao ultraje de fazer, né? E aí, essa mulher se dilacera porque há um desejo imenso aqui representado por essa moça loira, né? A paixão por ser quem eu quero ser, por desafiar o que eu aprendi, porque eu sei que eu posso ser mais. Para além, né, de ser só um repeteco aí da tradição que meus pais me ensinaram, que minha sociedade me ensina, que meu pastor, meu guru, nananã, me ensina, eu também sou um ser individual, com desejos inéditos, né? Eu gosto sempre de repetir para meus clientes, para as minhas clientes, olha, você tem essa noção, assim, de que nunca existiu na criação divina, essa criação de Deus, deusa gigantesca, um ser tão único quanto você? Um ser que tem exatamente a sua história, que aprende as coisas que você aprende? Gente, não existe, a gente é irrepetível, né? Então, por mais que a gente crie normas de como pode ou não pode agir no mundo, que tipo de sexualidade pode ou não pode ter, né? A gente está tentando controlar uma coisa que é incontrolável, né? A criação de Deus eu acho linda, eu acho de uma generosidade divina, assim, de Deus, sabe? Permitir, né, que cada ser tenha também o seu livre-arbítrio. Vai viver, né, as causas e consequências de não atuar de acordo com uma lei maior. Existe uma lei maior, né? Que é essa lei aí que fala, ó,
independente de religião, tá, pessoal? Que eu sou bem eclética nisso, mas sempre há leis falando de causa e efeito, né? Olha, você faz alguma coisa, vai ter um retorno disso depois. Mas para além disso, né, ou seja, existem as leis, a gente vai ter que dar conta delas, né? Sejam as leis de Deus, do Deus cristão, do Deus evangélico, do Deus umbandista, né? A gente vai ter que lidar com essas leis, mas há espaço para a nossa individualidade, para as nossas escolhas, para as nossas paixões. Para a gente simplesmente chegar, e aí eu vou chegando mais para o fim agora, assim, falando uma coisa que eu acho muito importante, inclusive para a gente identificar relacionamentos saudáveis ou não, sabe? E eu acho que isso é uma das melhores coisas que eu posso fazer para ajudar vocês, estou desligando ali, uma das melhores coisas que eu posso fazer para ajudar vocês, né, a lidarem com cada vez mais saúde com o arcano dos enamorados. Arcano é uma palavra que significa mistério. Então isso aqui é um mistério de como ser gente no mundo, né? Um dos 22 mistérios aí que os arcanos maiores do tarot trazem. Lidar bem com o enamorado em nós é reconhecer que existe isso aqui em mim e existe isso em qualquer pessoa com que eu estou me relacionando. Pai, mãe, tio, tia, namorado, namorada, filho, filha, esposo, marido, chefe, né? Cada pessoa tá ali, ó, plenamente responsável, ou pelo menos deveria, por saber que precisa fazer escolhas e que tá fazendo escolhas o tempo todo. Entre aquilo que considera nobre, justo, bom, correto, né? E aquilo que a paixão manda. E se você consegue olhar para isso com um olhar amoroso, não só para o outro, mas para você, tudo fica mais fácil. E fica mais fácil até apegar-se e desapegar-se, que eu acho que às vezes é o mais difícil, de relacionamentos em que as escolhas já não estão indo para uma mesma direção. Sabe? Tem algo aqui no arcano dos enamorados, gente, que é profundamente libertador, né? A gente às vezes pode se sentir, né, e o tom da minha live às vezes pode ter pesado aí no sentido de que a gente é meio que condenado a fazer escolhas, não tem jeito, né? Até quando você não tá escolhendo, vou optar por não escolher, ficar aqui na minha. Isso é uma escolha, né? Então, querendo ou não, a gente todo dia tem que acordar e levantar, ou não, né? Namorar ou não, ir de acordo com o nosso propósito ou não, é sempre uma escolha. Isso pode parecer aprisionante, claro, mas é também libertador. Né? Libertador por quê? Porque dá para nós, ó, o espaço de manobra da nossa própria vida. Lembra sempre, é isso que eu queria falar e que eu acho importantíssimo para fechar aqui, sabe? Lembra sempre que você não tá condicionado, determinada por nada do que te foi ensinado. Aquilo é uma bagagem, né? Te ensinaram como ser mulher, como ser homem, como fazer assim ou assado. Isso é sua bagagem. Você ainda tem a responsabilidade divina, né? E a liberdade divina de escolher. Vou carregar essa bagagem ou não? Tá bom, foi alguém que eu amo que me ensinou. Ainda assim, eu vou querer carregar essa bagagem ou não? Mas é essa pessoa que eu amo e que tá fazendo uma escolha que eu não faria. Bom, então você tem uma escolha a fazer, né? Você quer ir junto ou não? Mas tem que bancar. Tem que bancar essas escolhas, né? E o que eu vejo na maior parte das vezes, aí eu vou inverter essa carta aqui, porque o tanto de namorados invertido que aparece nas cartas de tarô, e eu deixei pra falar só no final por um motivo, né? Não tá no gibi, gente. É carta demais de namorados invertido que eu encontro no tarô, sabe? E namorados invertido é o quê? É a gente fugindo das nossas escolhas. O que vocês acham disso? Quantas vezes a gente foge, procrastina, deixa para amanhã, vai dar bagunça demais se eu falar que não quero isso. Mas tá todo mundo indo nesse caminho, eu que vou ser o chato, a chata, que vai falar, não, gente, mas apesar de essa aí ser a norma, que o Papa mandou, né, seu mestre mandou, eu quero ir no contrário. Vocês têm medo da confusão que isso causa? Porque eu tenho. Nem sempre eu quero bancar. Mas às vezes é isso que meu coração tá clamando. Né? Aí a norma tá falando, né, a lei, a regra, que não pode fazer tal coisa, mas bom, é o que eu quero. Será que não seria mais honesto bancar isso? Do que fingir que não tá acontecendo e aí entrar naquele ciclo de mentiras, né? Enamorados Investido fala de máscaras, gente. É o início, é a sementinha das traições nos relacionamentos, sabe? E quando eu falo em traições, eu tô falando de todos os sentidos. Entra a traição conjugal, sexual, claro, mas não só. Talvez essa seja, gente, a menor. Tô falando aqui de traição, de quando o outro, né, ou a outra lá no seu relacionamento começa a te impelir a trair os seus próprios princípios.
Ou você mesmo, você mesma, para não desagradar, para tentar manter as coisas como estão, começa a atrair você mesma, você mesmo. Qual será que é o equilíbrio dessa história? Ei, Bê Simões, bom dia! Chegou aqui, menina, no momento em que nós estamos revendo todas as nossas escolhas. Né? Pensar nisso, gente, é fundamental para a gente garantir uma existência mais íntegra, sabe? Eu acho maravilhoso, assim, essa coisa de talvez não haja preço mais caro que a gente pague nessa vida do que parar de pertencer a gente mesmo. Chegar um momento da vida, eu espero que vocês nunca cheguem nesse momento, sabe? Em que você sente que você fez tantas escolhas em prol do bem-estar alheio, em prol do todo, né? Para não machucar, para não ser incômoda, para não... que você se distanciou de você mesmo, né? Fugir do normal é um desafio. E tudo bem se você não quiser, tá bom? Eu queria que ficasse muito claro aqui que isso aqui não é, essa live não é uma ode a faça sempre diferente, né? Não siga padrão nenhum. Não tô falando disso, pelo amor de Deus. Às vezes o padrão é bom, da segurança, da estabilidade, né? É a tradição. Eu mesma sou parte de uma tradição, né? Eu sei o quanto uma tradição, né? Fazer parte de um grupo que pensa igual, que pensa do mesmo jeitinho, é acolhedor, né? O que eu tô falando aqui é mais profundo. Ai, é mais profundo mesmo, gente. Eu tô falando. E aí, o que de fato o seu coração quer? E mais, tá na hora de seguir o coração ou de seguir a razão? São essas perguntas difíceis, sabe? Tem momentos da vida que a solução é seguir a tradição, sim, é seguir a norma, é seguir o que tá todo mundo fazendo, vai ser mais seguro para você. Né? Tem um hino do Daime que é assim, catitu fora da manada é papá de onça, né? Catitu é o quê? É o tipo de porco. E aí o que eles estão falando? Se você fica fora da manada, você é mais suscetível, você tá mais, né, correndo mais perigo aí da onça te pegar. Tem momentos da vida em que é assim mesmo, gente, né? E tem momentos da vida em que não, em que se você for junto, Maria vai com as outras, tá todo mundo indo pro penhasco, você vai junto, e aí vai cair todo mundo junto. É difícil ver, Simões, é difícil mesmo. Por quê? Porque o desafio desse arcano, o desafio do tarô, é a gente pensar pra gente mesmo. Sempre, em toda e qualquer situação. E é por isso que eu não posso deixar finalizar uma live sobre namorados. Eu acho que qualquer um que estuda ocultismo, que estuda a tradição, ia brigar comigo se visse essa live e não me visse tocar no assunto que eu vou tocar agora, gente. Meditação. Quem concorda comigo? Bota aí uns coraçãozinhos, uns foguinhos. Gente, meditação, estar presente. Eu preciso estar presente a cada momento da minha vida. Lembrar que eu é que tenho que me responsabilizar por escolher. Ontem, o que o meu pastor falou, o que o meu guru falou, o que o meu pai de santo, minha mãe de santo de Umbanda falou, era para eu seguir cegamente. Eu entendi, meu coração mandou, mas talvez hoje já não seja. E aí? Hoje, talvez o desafio mais adequado para o momento que eu tô, por isso que tem que meditar, tem que estar presente, né? Não pode estar aí no automático, vivendo a vida no automático, nas telinhas, é porque eu preciso estar presente para agora escolher, mas agora tá na hora de escolher com o meu discernimento, com a minha paixão ou com a minha razão, com aquilo que me ensinaram. Tá na hora de eu guiar ou tá na hora de eu ser guiado? Tá na hora de ceder, né, nessa relação aqui amorosa, nesse casamento, ou nessa relação com o chefe, ou tá na hora de me impor, bancar e falar, não, agora vai ser do meu jeito, porque eu acredito que é assim que tem que fazer. Não tem resposta pronta para isso, sabe, pessoal? Não tem. Toda resposta que vocês encontrem nos livros, em qualquer lugar, em qualquer pessoa, até eu aqui, ó, falando, né, ela vai ser uma resposta datada. Ela dá conta de te ajudar naquele momento. Por isso tem que estar presente, né, Luciane? É complicado. Acho que se a gente conseguir, né, sair dessa live lembrando que fazer escolhas é complicado, porque, ó, né, agora eu vou brigar um pouquinho, porque eu brigo comigo nisso, eu vou brigar um pouquinho com vocês também. Vocês também devem ser meio parecido com eu, que às vezes a gente julga as escolhas dos outros com uma facilidade, né? Ai, mas fulano não devia estar fazendo isso, ciclano está fazendo isso, mas devia estar fazendo aquilo. Né? Eu entendo que é um hábito humano, inclusive cultural, tá? Mas vamos pensar que, assim, tomar decisões não é fácil. Todo mundo aí tá carregando um jegue, né? Tá amarrando aí uma cachorrinha nessa dificuldade que é a cada momento saber se o certo, né? Tô aqui cuidando do meu neném. Ah, mãe, pai de primeira viagem sofrem com isso adoidado, né? Sendo julgados pelas escolhas que fazem,
né? Aí eu tô aqui, não, tá difícil escolher a cada dia o que fazer com esse neném. Aí sempre chega alguém com pitacos, tem que fazer assim, tem que fazer assado. E muitas vezes é por quê? Porque a gente tá ávido, ansioso, ansiosas por respostas. E isso pra mim é a presença do Deus, do mestre interior, da intuição que às vezes a gente nem ouve, aquela certeza que todo mundo no fundo tem de que fazer escolhas é difícil. De que esse é o principal motivo, talvez porque a gente está encarnado, tá? Pelo menos eu acredito nisso. Existe uma tradição, né, que tem origens egípcias muito antigas e que fala que a gente está aqui reencarnando várias vezes, primeiro por uma bênção divina, né? Deus quis que a gente fosse livre para ver a criação e ele quis ver a criação por muitos milhões, bilhões de olhos diferentes dos dele, né? Uma generosidade, né, divina e celestial que ofereceu pra gente a tal da coisa do ponto de vista. Só que a gente é responsável pelo nosso ponto de vista, pelas escolhas que a gente faz conforme o nosso ponto de vista. Falei mais ou menos no meio da live, né? Lembrei vocês de que o seu ponto de vista é único. Não existe ninguém com a sabedoria que você tem pelas experiências que você teve. Ninguém viveu igualzinho você. Então isso é o que contribui para que a criação divina, a criação de Deus seja cada vez mais multicolorida, mais bela, mais ampla, né? Isso é a gente, né, na minha opinião, fazendo o nosso trabalho de expandir a luz de Deus no mundo. Deus, Oxalá, Olorum, o nome que a gente queira dar, Alá, Javé, né? Só que é uma responsa. Por quê? Porque aí eu sou responsável por todo o mal e todo o bem que eu crio no mundo, através das minhas ações. Por toda máscara que eu carrego, quando eu não, né, me responsabilizo, banco uma escolha que eu tô fazendo, principalmente para as pessoas que eu amo, para as pessoas próximas, quando às vezes é o mais difícil, né? São pessoas que a gente quer agradar, que a gente tem medo de perder, ou que, sei lá, por algum outro motivo a gente sente que aprisiona a sagrada liberdade que a gente tem de fazer as escolhas que a gente quer, em benefício daquilo que a gente acredita que é correto. E arcar com as consequências também dentro da lei divina daquelas escolhas. Pessoal, tô finalizando, tá? O objetivo aqui era falar dos enamorados, era trazer essa consciência das escolhas como essa bênção e essa maldição, que sim, elas são, né? A gente poder se abraçar um pouquinho, se quiserem, deixem aí nos comentários, como é que é pra vocês essa coisa de tomar decisões, o que ajuda vocês? Isso era uma coisa que eu gostaria muito de ver nos comentários, sabe? Porque pra mim também não é fácil não, né? E como eu comecei falando aqui, eu esqueci, a tradição, né, egípcia de que eu falava, ela tem origem exatamente numa crença de que a gente está aqui para amadurecer. O que seria esse tal despertar da humanidade, o despertar da espiritualidade? Seria um amadurecimento das nossas escolhas, sabe? Simples assim, gente. Eu vejo às vezes gente cultuando um monte de deus egípcio, né? E esquecendo que não é sobre cultuar, é sobre viver na prática. Assim como os exemplos de Jesus e Maria. Então, quando a gente fala aqui de amadurecimento, de despertar espiritual, amadurecer o amor, né? A nossa conexão com Deus e com deusa dentro da gente, tem a ver com cada vez mais, poxa, eu me responsabilizo por aquilo que eu escolho. Eu não me escondo de viver, né, as consequências dos meus atos. E também cobro das pessoas, não tenho medo de dizer, quando vejo que essa verdade, né, não está prevalecendo nas nossas relações. Aí eu entendo que a gente está fazendo e amadurecendo espiritualmente, sabe? Tem uma frase do Jung, né? Eu sempre sugiro aqui o livro Sally Nichols, Jung e o Tarot. Eu gosto muito de uma frase do Jung que é, olha... iluminar-se, né, o despertar espiritual, não é sobre ficar imaginando figuras de luz, né, e vendo anjos e tal, é muito mais sobre iluminar as suas sombras, iluminar aquilo que você está escolhendo, está vivenciando e não está vendo, está vivendo no automático. Então, vou finalizar lembrando vocês de praticar meditação. Que meditação? Aquela que fizer sentido para vocês, aquela prática que ajudar vocês a cumprir esse objetivo final, que é estar presente, estar no eixo aqui das suas escolhas, a todo momento se responsabilizando por decidir. Isso aqui tá bom para mim? Quão bom tá? Quão bom tem que tá? Agora tá na hora de me sacrificar ou tá na hora de sentir o prazer e o gozo de viver? E fazer o equilíbrio necessário na vida de vocês, tá bom? Pessoal, bom, era o que eu tinha preparado para a nossa live de hoje. Semana que vem, né, feitas as nossas principais escolhas, a gente vai para um arcano incrível, arcano que eu amo, porque ele é regido pelo meu signo solar, eu sou canceriana, e é o arcano do carro, né? Então, depois das escolhas feitas, passado esse momento aqui, né, tenso de vou seguir minhas paixões, vou seguir o que é correto e nananã,
a gente agora pode seguir firme e forte na força de Ogum, São Jorge Guerreiro, que também tem tudo a ver com a carta do carro, rumo aonde a gente quer chegar, né? E aí, ó, o tarô já tá dando pra gente uma lição importantíssima. Não adianta tentar fazer as coisas caminharem na vida da gente, carta do carro, carta da semana que vem, domingo, 9 da manhã, se a gente antes não escolheu exatamente para onde a gente quer ir, né? Então vão tratar essa semana, se quiserem ouvir aí a sugestão, vão tratar essa semana de definir as nossas escolhas, para onde eu quero ir, né? Ter aquele bate-papo honesto aí com vocês mesmos, com vocês mesmas, qual é a minha direção, onde eu quero ir com esse relacionamento, com esse trabalho, com essa família, com esse grupo, né? Tomadas essas decisões, aí domingo a gente começa a tratar de como movimentar, dar velocidade para chegar lá nos seus propósitos, tá bom? E é isso, muito agradecida, várias vezes aqui topou 10, 11 pessoas, 12, né? Chegou a 17 no momento, eu tô feliz demais. E é isso, semana passada não teve live, fiquei com saudade, pode deixar, a partir de agora a dinâmica vai ser bem disciplinada aqui, pelo menos o máximo que eu conseguir pra gente ter live todo domingo, tá bom? E é isso. Um enorme beijo, fiquem bem. Conheçam lá meu canal do YouTube também, quem não conhece, Evo Messages, as mensagens lá são maiores. Tô com práticas de templo astral, que são uma magia que eu gosto de trabalhar e que para mim funciona muito. Inclusive, né, na coisa que eu falei do estudo da expansão da consciência, pra gente fazer escolhas cada vez mais amplas, né, em nosso benefício. Então curtam lá, conheçam, e é isso. Um beijo. Ótimo domingo, feliz Páscoa, feliz renovação, que possa renascer e ressurgir na vida de vocês a conexão com os propósitos, aquilo que vocês querem seguir no mundo, né? Que vocês tenham a força de Mestre Jesus para dar conta de vivenciá-los, independentemente dos sacrifícios necessários para chegar lá, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.